Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão Especial de Carnaval realiza audiência pública sobre a Lei Aldir Blanc. Nós tivemos uma luta enorme dos movimentos sociais para aprovar a Lei Aldir Blanc, para usar o dinheiro que estava parado no Fundo Nacional de Cultura e fazer com que ele chegasse emergencialmente aos trabalhadores. A segunda luta agora é para que o dinheiro chegue. Jovens disputam vagas de empregos com pessoas mais experientes, demitidas durante a pandemia. Guias de turismo sofrem com a pandemia da Covid-19. Todos os dias eu recebo ligações de pessoas em situação realmente de necessidade, gente que está passando fome ou gente que não tem dinheiro, por exemplo, para comprar medicação de uso diário. Então a situação está muito difícil. Não saia daí, a gente volta já. A Rio TV Câmara está de mudança. Nosso canal aberto entrará na sintonia 10.3 a partir do dia 29 de agosto, como estabelecido pelo Ministério das Comunicações. Você que nos assiste no canal 15.3, a partir do dia 29, basta sintonizar o canal 10.3. Assim, você pode seguir acompanhando nossa programação 24 horas, com tudo sobre o Legislativo Carioca e a cidade. E siga nossas redes sociais. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias exibindo uma reportagem sobre a audiência pública promovida pela Comissão Especial de Carnaval. O tema foi a aplicação da Lei Aldir Blanc. A repórter Ingrid Bart conta como foi. A audiência pública foi comandada pelo vereador Tarcísio Mota, presidente da Comissão Especial do Carnaval, com o objetivo de discutir de que forma a Lei Aldir Blanc pode ajudar as escolas de samba do município. A expectativa é que 10 mil trabalhadores do setor sejam beneficiados. O governo estadual será o responsável pelo pagamento da ajuda dos artistas e o município fará a seleção e o pagamento de editais, chamadas públicas e prêmios. No início da audiência, o vereador Tarcísio Mota lembrou que o setor da cultura foi um dos primeiros a parar suas atividades presenciais com a pandemia. Segundo ele, a medida pode ajudar blocos e escolas de samba e trabalhadores de toda a cadeia produtiva do carnaval, que atualmente estão paralisados. Outros vereadores participaram do evento, além de representantes da Secretaria Estadual e Municipal de Cultura e de várias instituições ligadas ao Carnaval. Cleise Campos, representante da Secretaria Municipal de Cultura, falou sobre o ressarcimento de pessoas que são microempresa individual com gastos durante a pandemia. O município está entendendo que você parou de trabalhar por conta da pandemia e você teve gastos, né? Então, o que o subsídio estabelece é um ressarcimento de despesas. Nós vamos tentar abrigar pagamento de pessoal, inclusive, como eu respondi no início para uma pessoa, a partir do que está escrito no artigo 7º da regulamentação, eu botei aí no chat vários links. Para quem está um pouco confuso, eu sugiro a leitura da Lei Aldir Blanc, da regulamentação, né? Porque é importante vocês lerem para terem essa apropriação mais em detalhe. Então, no artigo 7º da regulamentação, nós temos no item 6 outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural. Quando eu falo atividade cultural, a gente está falando do seu bloco, do seu carnaval de rua, do seu grupo, do seu coletivo, que pode ter um CNPJ, como pode não ter CNPJ, ok? O MEI você vai cadastrar e você vai, na verdade, ter que comprovar que você atuava pelo menos 2 anos, 24 meses. E você vai provar, tá, em que você vai usar esse dinheiro que você vai receber. Célia Domingues, representante da Mangueira, ressaltou a importância da lei para a sobrevivência das escolas de samba que tiveram vários projetos suspensos em consequência da pandemia. É muito importante esse auxílio emergencial para os profissionais, para os coletivos e para as escolas de samba também. Eu vou focar nas escolas de samba porque eu já fui contemplada anteriormente. As escolas de samba têm um trabalho, estou falando de escolas de samba, mas estou focando bem nas necessidades, na atividade da Estação Primeira de Mangueira. Tem atividades durante o ano todo e essas atividades foram totalmente interrompidas. Além de ter as atividades voltadas para a produção do carnaval, tem as ações sociais, as ações culturais também. Tá? Hoje, nós temos uma necessidade muito grande de manter o básico dessas instalações funcionando, o básico, mesmo que os projetos estejam suspensos. Rita Fernandes, da Sebastiana, pediu uma atenção maior para o carnaval de rua, para que ela possa ser beneficiada com os recursos da lei.
Eu tenho acompanhado essa discussão pela Associação Brasileira dos Festivais de Música, né, do qual eu faço parte, porque eu tenho um festival. E os setores que estão organizados, como o setor de teatro e o setor de dança, né, aqui muito bem representado pela Marluz, eles estão lá na frente, e já apresentaram propostas de editais. Então, Cleise e... esqueci o nome dela, Indiara, né? Como é que é o nome dela? Taidara. Nós, dos blocos de rua, nós temos um fórum de discussão, é um fórum independente de discussão onde a gente reúne as representações da cidade toda, né? Todo mundo que quer se participar, o nome já diz, é um fórum independente, e nós queremos apresentar uma proposta de edital em nome do fórum. Nós queremos, então, da mesma forma como os festivais fizeram, nós queremos, e como o Barata fez para o teatro, né, e está defendendo um pedaço desse recurso para o seu setor, nós, dos blocos de rua, queremos, e aí cabe todo mundo, viu, Luiz Otávio? Desliga todo mundo, é uma conversa que a gente tem que ter juntos, a gente tem que se fortalecer, porque nesse valor a gente precisa definir um percentual e um edital para o Carnaval de Rua. O deputado estadual Eliomar Coelho elogiou a iniciativa da Comissão Especial de Carnaval de propor a discussão sobre recursos para a área cultural. A política da cultura sempre foi relegada ao último plano. Sempre. É uma briga. Entendeu? Eu acho que pelo menos, eu tomei isso como brigar exatamente para colocar a cultura no mesmo patamar da política pública da saúde, da política pública da segurança pública, e por aí vai. Agora, só para encerrar, o que eu queria foi excelente. Você vê como a coisa é complexa, não é fácil, vai ter muito pepino aí para ser destrinchado, trabalhado, para pegar um desenho definitivo. Agora, a gente já pode aproveitar essa oportunidade até para trabalhar a lei Aldir Blanc, retirando essa tangencial, né? Quer dizer, fazer com que isto seja uma lei permanente, exatamente para dar diretrizes para a política pública da cultura no nosso Brasil como um todo. No final da audiência, o presidente da comissão, vereador Tarcísio Mota, fez um balanço do encontro. Eu acho que essa audiência diz para a gente o seguinte: nós tivemos uma luta enorme dos movimentos sociais para aprovar a Lei Aldir Blanc, para usar o dinheiro que estava parado no Fundo Nacional de Cultura e fazer com que ele chegasse emergencialmente aos trabalhadores. A segunda luta agora é para que o dinheiro chegue. A gente aprovou a lei, é a primeira luta. A segunda luta é para que o dinheiro chegue. Não é por acaso, pessoal, que a burocratização é o principal problema desse processo. A gente teve uma reunião semana passada, a Cleise deu relato, o pessoal aqui que acompanhou, em que um representante do Tribunal de Contas da União falava em fraude o tempo inteiro. E a gente sabe que não é aqui que as fraudes e a corrupção acontecem, mas, no final das contas, toda a preocupação com a questão das fraudes vai acabar impedindo. E não é por acaso. Nós estamos num governo que odeia a cultura, num governo federal que odeia a cultura, que tem a cultura como inimiga. Portanto, a gente vai ter que ter muita pressão, muita tranquilidade, mas muita pressão para que as coisas cheguem da forma menos burocrática possível, para que elas cheguem às pessoas que mais precisam. Agora vamos falar sobre a Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou que há um caso suspeito de reinfecção por coronavírus no estado. Trata-se de uma mulher de 39 anos que mora em Volta Redonda, mas que trabalha em Angra dos Reis. A primeira infecção foi em maio e a segunda provavelmente em agosto. O caso está sendo investigado. O estado do Rio tem mais de 15.500 mortes confirmadas. Só aqui no município foram mais de 9.400 óbitos. Jovens que ficaram desempregados durante a pandemia vão precisar enfrentar o desafio de começo de carreira disputando vaga no mercado de trabalho com gente mais experiente, que também foi demitida no período da Covid-19. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que mais de 2 milhões de jovens entre 18 e 29 anos ficaram sem trabalho entre abril e junho de 2020. O número representa cerca de 40% do total de demissões no período. Gabriel, de 26 anos, que trabalhava com venda de cursos online, é um deles. Devido à pandemia, a empresa em si sofreu um abalo financeiro muito grande, né? Porque a gente trabalhava com aulas e foram suspensas, então houve um grande número de cancelamento, o déficit da empresa aumentou. E aí, após
a MP do Bolsonaro, a gente foi suspenso, né, o contrato de trabalho. Se não me engano, foi 80% ou 75% do meu setor. E agora, com retomada das atividades, eles optaram por desligar todos nós, né? Então, assim, pegou até, de certa forma, um pouco de surpresa, porque a gente tinha estabilidade garantida por conta da MP, mas acabou que eles optaram por indenizar e não dar a estabilidade, né? Muitos ainda moram na casa dos pais e podem contar com o suporte financeiro e moral, mas aqueles que já se tornaram chefes de família se viram numa situação preocupante. Minha filha está com 1 ano e 5 meses, né? Eu já estou, se não me engano, há uns 30 e poucos dias desempregado, né? E a gente foi muitas noites de sono, né? Até a gente conseguir tranquilizar e ver como é que ia ser, o que ia acontecer. Eu ainda não consegui dar entrada no seguro-desemprego, tem que ir lá, e aí fica essa questão da pandemia. Então, assim, foi bem complicado. Mas não foram só os jovens que perderam emprego durante a pandemia do novo coronavírus. Muita gente experiente também vai precisar tentar se recolocar no mercado. O setor de recursos humanos está ainda mais atento ao perfil profissional de quem está em busca por uma vaga. O candidato precisa ter iniciativa para resolver os problemas que se apresentam para ele e até mesmo se antecipar a alguns problemas. Então, é entregar muito mais do que você foi contratado, até para você permanecer. E nesse sentido também, na entrevista, colocar isso, que ele está disposto a entregar muito mais do que ele está sendo contratado e até a crescer, permanecer naquela empresa. E você vai ver no próximo bloco o drama dos guias de turismo que sofrem com os efeitos da pandemia da Covid-19 e com a falta de regulamentação da profissão. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. O setor hoteleiro foi um dos mais atingidos com a pandemia do novo coronavírus, mas agora começa a reabrir aos poucos. Mas será que os hotéis estão cumprindo os protocolos de segurança? O projeto Hóspede Oculto tem o objetivo de fiscalizar esses estabelecimentos. A repórter Luciana Cabizieri conversou com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado, Alfredo Lopes. Com a volta do funcionamento da rede hoteleira, o setor investe na capacitação de pessoal para atender às medidas de segurança dentro dos hotéis e minimizar os riscos de contaminação de hóspedes e funcionários por Covid-19. A Associação Brasileira de Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro criou o projeto Hóspede Oculto, que vai fiscalizar e elaborar um relatório sobre os procedimentos de higiene dentro desses estabelecimentos. Essa ideia ela veio de uma demanda, né? Porque nesse momento em que os hotéis estão se preparando para um recomeço, né, foram feitos vários investimentos em equipamentos, em treinamento, e era importante a gente dar a certeza para o proprietário do hotel que tudo estava acontecendo de forma que foi planejada, para que ele possa também transmitir para os hóspedes a certeza de que naquele estabelecimento que tem aquele selo lá, ou do município ou do estado, que está sendo feito corretamente. Os protocolos estão sendo feitos e que você está tomando todas as medidas para o enfrentamento do coronavírus. Então, o hóspede oculto, ele dá aquela certeza, né, ao empresário, ao proprietário do hotel, à rede, de que todas as medidas e o pessoal dele está habilitado
realmente conforme o planejado e conforme os manuais, os protocolos. Como é que ele vai funcionar na prática? Olha, na prática, nós vamos fazer uma reserva, né, normal, via uma plataforma dessas, exatamente para manter o sigilo daquela reserva. Vai ser emitido voucher, tudo pago, tudo certinho, e essa pessoa vai para lá e ela tem vários itens que ela vai controlar, anotar e depois passar um relatório, inclusive fotográfico, principalmente do atendimento, das condições das áreas públicas, lá, das áreas de acesso comum, né? E dos quartos também. Eu acho que muitas redes, eu não sei se você sabe, elas mudaram até o horário de higienização. Por exemplo, você fazia de forma a incomodar o mínimo possível os hóspedes. Então, a higienização de corredor, de áreas de acesso, tal, se fazia antigamente à noite, de madrugada. E a gente até mudou o horário algumas vezes para que o hóspede assista àquela higienização e tenha certeza que aquilo está sendo feito. Entendeu? São mudanças importantes na rotina dos hotéis que foram pensadas e estão sendo executadas por conta da pandemia. Nós levantamos um item interessantíssimo, que um dos maiores vetores de contágio são aqueles controles remotos, que a pessoa, além de manusear o tempo inteiro, até dorme com aquilo na cama, você esquece aquele negócio. Então, a gente mudou todos os protocolos de higienização desses controles remotos, que hoje são entregues em saquinhos individualizados, enfim, são todos higienizados com álcool. Uma novidade, né? Você falou do selo, tem do município, tem do estado, só para a gente poder deixar esse cliente atento, são selos importantes. Esses selos eles foram feitos com base em protocolos, você tem que fazer uma autodeclaração e, a partir dali, você fica obrigado a cumprir aquilo. No estado se chama os 10 mandamentos, no município as regras de ouro, mas basicamente são os mesmos. Mas a hotelaria foi além, com uma equipe técnica que detalhou procedimentos para cada setor do hotel, na recepção, o que deve ser feito, na governança, nas áreas comuns, espaçamentos, como é que é feito nas áreas de lazer. Então, esses selos são fundamentais para que o cliente tenha a garantia de que todo aquele processo está acontecendo naquele estabelecimento. Agora, lógico, o Brasil é um dos países que tem as regras de defesa do consumidor mais adiantadas do mundo. E o maior fiscal é o consumidor, né? E aí, por trás disso, tem todos os órgãos de fiscalização, os PROCONs e tal. Então, sem dúvida nenhuma, a hora que o hotel se enquadra nesse selo, ele fica sujeito, sim, a fiscalizações. A gente continua falando sobre turismo. Você acabou de assistir que os hotéis estão se preparando para receber os hóspedes com segurança. Mas tem uma categoria que está sendo muito prejudicada por causa da pandemia da Covid-19. Os guias de turismo. Eles brigam, inclusive, para regulamentar a profissão. Luana está sem trabalhar há 5 meses. Ela é guia de turismo e, com a paralisação das atividades por causa da crise sanitária, teve que usar a poupança e conta ainda com a ajuda da família. Mas ela disse que muitos colegas não têm dinheiro para sobreviver. Todos os dias eu recebo ligações de pessoas em situação realmente de necessidade, gente que está passando fome ou gente que não tem dinheiro, por exemplo, para comprar medicação de uso diário. Então a situação está muito difícil, né? E é muito difícil quando você não pode ajudar, porque você também não tem de onde tirar. Em todo o estado, existem cerca de 9.000 guias de turismo cadastrados e 3.000 em atividade, de acordo com a Liga Independente dos Guias de Turismo do Rio de Janeiro. Eles lutam pela regulamentação de uma lei aprovada na Assembleia Legislativa que garante auxílio financeiro para 14 categorias. Mas o governo do estado diz que está em regime de recuperação fiscal e não pode aumentar os gastos. Na própria lei, vem dizendo que a regulamentação tem que ser imediata, já indica os fundos de onde tem que vir esse dinheiro e o governo, na verdade, vem se esquivando de pagar o que está escrito na lei. A gente teve várias reuniões, né, reuniões online, né, virtuais. No dia 16 de junho, a gente teve uma reunião com a Secretaria de Turismo e a Secretaria da Casa Civil, que é quem faz o decreto para a regulamentação. Essa reunião, que foi gravada, documentada, teve a palavra do secretário, então secretário da Casa Civil, de que iria buscar os fundos necessários para pagar o que estava escrito na lei. Só que de lá para cá, nada aconteceu.
A crise no turismo pode demorar para acabar. As visitas guiadas, fonte de renda para muita gente, não têm data para voltar. Para muitos profissionais, só uma vacina devolveria a confiança aos viajantes. A Cinelândia, ponto de passagem de muitos turistas, está vazia e o seu mais conhecido restaurante fechado. 4 pontos turísticos do Rio foram reabertos no último fim de semana: o Bondinho do Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, a Roda Gigante Rio Star e o Aqua Rio. Todos com lotação reduzida e protocolos de segurança. Os guias fizeram um protesto. Sábado passado agora fizemos na reabertura dos atrativos turísticos uma manifestação que muito mais do que manifestação foi uma recepção aos turistas. Os guias foram os primeiros a chegar e a gente ofereceu guiamento gratuito tanto no Corcovado quanto no Pão de Açúcar para que a sociedade não só conheça, mas dê o valor devido à atividade. Sem saber quanto tempo mais vai ficar parada, Luana tenta desenvolver um projeto com visitas virtuais. Ela trabalhava com turistas estrangeiros e diz que os brasileiros geralmente não procuram guias. Luana aposta num projeto que está sendo desenvolvido pela Liga dos Guias de Turismo. Nós estamos desenvolvendo um projeto, junto à Liguia, que é justamente visitas guiadas em espaços urbanos aqui do centro do Rio, que é um projeto de colaboração gratuita das pessoas que quiserem fazer o tour conosco. Porém, a gente ainda está vendo como é que vai ser. O ideal seria que os atrativos turísticos também fizessem uma parceria conosco para que a gente pudesse trabalhar e oferecer esse serviço. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se vê.